Agora parece que é oficial. A CPMI já tem data para acabar. Dia 17 e 18 de outubro desse mês, logo depois, a chamada Semana do Saco Cheio, aquela semana da criança, onde geralmente o Congresso costuma até dar uma pausa, as escolas dão uma pausa. Logo depois já volta com o relatório. Ou seja, já não tem quase nada o que fazer na CPMI de 8 de janeiro. Hoje é dia 4 e a coisa falta pouco tempo, não tem consenso para convocar as pessoas. Tinha que ser convocado o comandante da Força Nacional, não foi convocado. Enfim, a gente vai analisar um pouquinho a CPMI. Também vamos falar de um novo aceno de Bolsonaro para Ricardo Salles, que reacendeu a esperança do Ricardo Salles de concorrer à prefeitura do município de São Paulo. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Também vamos falar aqui ainda, nesse editorial, sobre a obstrução que o Congresso Nacional está fazendo, em especial os deputados, para barrar o avanço do STF sobre as pautas do Congresso Nacional. Isso e muito mais aqui no nosso editorial. Então seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com você. Não esquece de dar o like, curtir, compartilhar. Isso ajuda muito, muito mesmo. E assim, você sabe que o nosso estilo de fazer aqui os nossos editoriais é sem muita frescura, é da forma que a gente vai batendo um papo. É como se todo dia eu passasse na sua casa 5 vezes para bater um papo contigo. Então, é por isso que a gente não tem maiores frescuras, não tem tecnologia de última informação, é um notebook aqui na minha frente, é uma tela de computador, um celular aqui do lado para tirar qualquer informação. E é isso. Então, assim, algumas pessoas cobram que a gente tivesse a qualidade de grandes meios de comunicação, como a própria CNN, que eu vou usar agora como base de matéria. Tá, eu não tenho. Eu sou um cara aqui, então, mas saiba que eu faço de coração com a melhor qualidade possível, tá bom? Vamos lá. Matéria da CNN, vamos falar de CPMI. Então, lembrando que eu sempre cito a fonte para vocês. O Nunes Marques, que é o ministro do STF indicado pelo Bolsonaro, ele suspendeu a quebra de sigilo do ex-chefe da PRF pela CPMI e os parlamentares vão recorrer. Você deve lembrar do Silvinei Vasquez, né? O Silvinei Vasquez, para mim, foi um dos melhores depoimentos que teve até hoje na CPMI. Ele é um cara altamente preparado e está preso, sabe? Uma prisão até questionada por muitos juristas, muito questionada mesmo. Até porque, segundo a defesa do Silvinei Vasquez, 2 requisitos aqui são óbvios. O primeiro requisito, o Silvinei Vasquez não tem como interferir mais em investigações e atrapalhar qualquer coisa no sentido de apurar as blitz que aconteceram nas eleições. Só para você lembrar, ele é diretor da Polícia Rodoviária Federal durante a gestão Bolsonaro, e aí teve aquelas blitz durante o período de eleição. E aí disseram que ele fez isso para atrapalhar a eleição. Só que aí a defesa trouxe um novo dado. Ele só fez aquelas blitz porque o próprio TSE pediu. Essa é a tese da defesa. Então, muita gente aqui, muitos juristas argumentam que Silvinei Vasquez está preso injustamente. E não bastasse isso, a CPMI determinou a quebra dos sigilos bancário, telefônico, tudo do Silvinei Vasquez. E aí a defesa recorreu, caiu na mão do Nunes Marques, e o Nunes Marques, esse pedido em específico de quebra de sigilo, e o Nunes Marques falou, não, eu não vou autorizar a quebra de sigilo do Silvinei, afinal, ele foi diretor da Polícia Rodoviária Federal. Ali tem informações de cunho sigiloso, então não posso liberar. Só que aí a CPMI vai recorrer porque quer que mantenha a quebra do sigilo telefônico, sigilo bancário e dos demais sigilos de Silvinei Vasquez. Com relação à data da CPMI, nós temos uma matéria do Estado de Minas. O presidente da CPMI fecha acordo para a votação do relatório, ou seja, tem data. O presidente do colegiado desmarcou uma reunião que ia ter amanhã, tá? Que ia ter hoje, 4/10, e
acertou com os parlamentares de votar parecer no dia 17 ou 18 de outubro. Ou seja, foi feito um acordo com o parecer. Tá rolando uma briga muito grande nessa CPMI. Por quê? Porque eles queriam convocar, o presidente, o Arthur Maia, queria convocar o comandante da Força Nacional. E aí, a gente precisa fazer um adendo aqui de uma fala, inclusive, do próprio Arthur Maia, que eu achei muito interessante. O Fabiano Contarato, que é um senador do PT, ele falou: é um absurdo os bolsonaristas quererem dizer que isso aqui foi armado por Lula, que aqueles que invadiram não eram apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, eram petistas. E aí teve uma fala do próprio Arthur Maia que rebateu, e eu achei interessante. Ele falou assim: olha, aqui ninguém está falando que quem invadiu foram petistas, que aquilo ali foi tudo programado para invasão. Não. Teve o ânimo de invasão, sim. Teve sim. Tanto que essas pessoas precisam ser punidas. Não da forma que está sendo, de forma absurda. Onde o entregador que invadiu um prédio desocupado, diga-se de passagem, pega 17 anos. Isso é absurdo, é teratológico, é uma aberração jurídica. Na minha visão, jurídica. Mas ele tem que responder pelos crimes que ele cometeu, não com revanchismo. Mas houve omissão, sim, para se beneficiar politicamente disso. Isso é nítido. O G. Dias, as imagens apagadas, tudo isso, a Guarda Nacional inoperante, tudo isso é mais do que escancarado. O Lula viajando de última hora, as mensagens da ABIN, o apagão da ABIN, tudo isso é muito estranho, mas muito estranho mesmo. E aí dizer, mas o governo Lula só tinha 8 dias de atuação. Falar isso é não prevalecer a verdade. O governo Lula teve o que a gente chama de período de transição. Desde o término das eleições até o dia 1º de janeiro, foi feita uma frente de transição, inclusive dentro da ABIN, inclusive dentro do GSI. Então, não tem o que falar. Não tem o que falar. O governo Lula já estava totalmente inteirado de tudo que ia acontecer. Essa é a grande questão que a oposição levanta. Não é irracional, é ilógico falar, não, mas os bolsonaristas santos estavam em casa, quietinhos, sem fazer nada. E aí um monte de petista vestiu roupa do Brasil e foi para lá. Isso é mentira. Isso é mentira. Foi apoiador do ex-presidente Bolsonaro, estava lá, entrou na onda e invadiu. Erraram, e muito. Mas não podemos dizer que esse erro teve um bom incentivo pela omissão. E é isso que a gente tem que restabelecer a verdade aqui. Era o que o Arthur Maia queria provar, era o que ele queria demonstrar. Não à toa, ele forçou, porque a oposição, a base do governo não queria de jeito nenhum, ele forçou para convocar a Guarda Nacional, mas não conseguiu, tá? A Força Nacional. Vamos falar da greve que está rolando em São Paulo. Tarcísio pediu bloqueio de contas dos sindicatos metroviários de São Paulo. Deu ruim para a esquerda, e muito. Quem publicou foi o deputado Bruno Zambelli, que disse o seguinte: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu na tarde desta terça-feira ao Tribunal Regional do Trabalho o bloqueio das contas dos sindicatos dos metroviários paulista, para que seja paga as multas decorrentes de greve. Deu tudo ruim para a esquerda nessa história aqui. Tudo ruim, tá? Por quê? Porque a esquerda quis lacrar em cima do Tarcísio, fazendo uma greve militante, uma greve totalmente do PSOL, tá? E essa greve virou um embate entre Ricardo Nunes e Boulos, os dois possíveis candidatos aí, os dois mais cotados para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, que já é o prefeito, tá? E o Boulos, que é do PSOL, que quer entrar. Mas o PSOL é o partido que fomentou. PSOL e PCdoB, Partido Comunista do Brasil, foi quem fomentou as greves. Só que o que essa turma não percebeu é que, ao fomentar a greve, mostrou ainda mais a vulnerabilidade do serviço público. Ou seja, sabe quem que sofreu com isso? O cidadão brasileiro, o trabalhador. Pois é, o trabalhador é que mais sofreu com isso. Porque aí ele não teve ônibus, não teve como voltar para casa, teve que passar a noite, teve que se enfiar em
em metrôs lotados da linha privatizada, que continuou funcionando, enquanto a linha pública parou por causa da greve. Deu um efeito rebote. E aí, a justiça já tinha determinado que esses sindicatos não fizessem a greve. Fizeram, desobedecendo assim a justiça. E aí, taca-lhe pau, multa de 1,5 milhão para os 3 sindicatos. E aí o Tarcísio veio, conforme matéria da CNN, divulgada pelo Bruno Zambelli, eu sempre cito a fonte para vocês, isso é medo de ser preso mesmo, mas vamos lá. A CNN diz: Tarcísio pede bloqueio de contas do sindicato dos metroviários de São Paulo. Ou seja, já pediu e a justiça vai determinar o bloqueio das contas e hoje esses sindicatos que querem pegar a contribuição sindical aí dos trabalhadores vão ou amanheceram 1,5 milhão mais pobres, tá? Vamos lá, matéria do Poder 360, já que a gente está falando de prefeitura e esse embate, o Salles cogita disputar a prefeitura de São Paulo após sinal de Bolsonaro. Há um leve desgaste do Bolsonaro com o Ricardo Nunes. E aí o Salles já tinha até desistido de participar das eleições. Só que aí o Bolsonaro deu um sinal para ele e falou: Ricardo, Salles, não desiste não das eleições em 2024, vê o que dá para rolar aí. E aí o Salles pretende mudar de partido, sair do partido do Bolsonaro, do PL, que não quer apoiá-lo, e enquadrar aí em outro partido, talvez republicanos, talvez o PP do Lira, não sei qual partido que ele vai, Podemos, Novo, e tentar enquadrar uma candidatura aí para o estado, para o município de São Paulo. Mas por que isso? É porque o deputado, quando ele sai para concorrer, ele para de trabalhar no cargo de deputado, concorre, se perder ele volta. Então, para eles, podem concorrer normalmente, não muda nada. E eu acho que o Ricardo Salles vai, com a boa gíria, meter o louco e tentar pegar aí a prefeitura de São Paulo. Vamos ver o que vai rolar de tudo isso, né? É isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus. Espero que você esteja gostando do nosso editorial. Ficando até o final, coloca. Fique até o final. Que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos.